Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade está do lado dele. Isso não quer dizer que a lei não seja verdadeira, mas não é a verdade que liberta. hoje com o pastor Joseph Prince. E a Bíblia diz que Deus chamou Moisés para o topo da montanha. Vamos ler agora um texto da Bíblia, siga-me, Deuteronômio 9. Muitos ficam felizes porque projetam os textos. Você pensou que eu não ia projetar hoje? Até mesmo em Horebe, vocês provocaram o Senhor a ira e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Aqui é Moisés falando. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, Moisés está relembrando. Estamos em Deuteronômio, ele está relembrando o que aconteceu. Ele diz, quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Esse é um jejum sobrenatural. Não comi pão, nem bebi água. Na presença de Deus, assim como um maná escondido, nada se estraga, nada fica velho, nada morre. Se você olhar para Mateus, Marcos, Lucas, João, ninguém morreu na presença de Jesus. Aqueles que morreram, morreram distantes, mas na presença do Senhor não existe morte. Na presença de Jesus, a morte se torna a ressurreição. A lepra vira pureza. Aqueles que são cegos começam a enxergar. Na presença de Deus, glorifique, irmão. Quanto mais hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aproxime-se de Deus. Amém. Estou feliz porque você veio hoje. Você está se aproximando. Todos aqueles que me assistem através da televisão, eu sei que vocês estão se aproximando. A Bíblia diz, acheguem-se. Como? Com ousadia. Quando entra com ousadia, honra o sangue de Jesus. Quando se achega pensando que Deus vai matá-lo, você desonra o sangue de Jesus. Assim como participar da ceia indignamente, é agir como se não fosse perdoado. É indigno para com o sangue que foi derramado. Certo? Assim, aqui diz... Versículo 10, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra. Quando Deus deu? Passados os 40 dias e 40 noites. Quando Deus deu as 2 tábuas, no final. O que Deus estava fazendo nos outros dias foi no final, mas muitos pensam que Moisés subiu lá somente para receber as tábuas da lei. Mas o que aconteceu durante os 40 dias e 40 noites? Verso 12. E me disse Deus, desça imediatamente. Quando estava lá em cima, Deus disse, desce rapidamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. Verso 15. Então voltei e desci do monte enquanto esse ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o Deus de vocês. Fizeram para si um ídolo de metal, em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante de vocês. Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, dos mandamentos, e Deus não se irou. Por quê? Porque se levasse as 2 tábuas para o acampamento, todo o povo morreria. Havia se tornado o ministério da morte. Ele as quebrou para que eles não fossem destruídos. E Deus aprovou sua ação. Depois Deus disse para ele, sobe a montanha. Depois prostrei-me perante o Senhor, como nos primeiros 40 dias. Portanto, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Ele ficou com o Senhor outros 40 dias, como os primeiros 40 dias. Quando ele desceu, ele viu as danças, ele viu a celebração, as orgias, ele viu que estava adorando o bezerro de ouro, estavam todos nus. Quando ele desceu, percebeu que não podia levar as tábuas da lei, porque senão todos morreriam. Assim ele quebrou as tábuas, desceu
E então disse: quem está do lado do Senhor? E a Bíblia diz que todas as pessoas que tinham o coração voltado para Deus e que honravam a Moisés e não acreditavam no que estava acontecendo, se voltaram para Moisés. A Bíblia menciona especificamente a tribo de Levi. Certo? Aqueles que ficaram do outro lado queriam continuar no pecado. E Moisés disse para os levitas: peguem a espada. Certo? E vá a eles e os mate. Todos foram mortos. Quantos? 3.000 pessoas. Certo? Eu sempre digo que é uma figura. O primeiro Pentecoste, Deus deu a lei e 3.000 morreram. Na verdade, Deus deu um intervalo de dias antes de o julgar. Deus é bom. No novo Pentecoste, Deus deu não a lei, mas o Espírito, e 3.000 foram salvos. No primeiro Pentecoste, a lei dizia o que o homem devia fazer. Não farás, não farás, não farás. No novo Pentecoste, em Atos 2, fala de falar em línguas, proclamando as grandezas de Deus, não as obras do homem. Nosso objetivo deve ser sair dessa montanha para o Monte Sião, desse antigo Pentecoste para o novo Pentecoste, da lei para o Espírito. Amém, irmãos? Continuemos. Em Êxodo 24, você já entendeu essa parte da história? Certo? Os primeiros 40 dias, ele desceu. A propósito, Deus mandou que ele subisse de novo depois do bezerro, e ele subiu para receber outras tábuas. E dessa vez, onde Moisés colocou as tábuas da lei na arca do concerto, coberta com o propiciatório, uma figura de Jesus Cristo, Senhor, somente Ele, porque Ele disse a Deus: tua lei guardei no meu coração. Ele é o único que pode cumpri-la. É uma figura, colocar a lei na arca do concerto e cobrir com o propiciatório. É uma figura que mostra que só um pode guardar. Quando você o aceita, ele dá nota 10 quanto a guardar a lei. Não escutou o que eu disse? Quando você o aceita, ele dá para você nota 10. Apesar de não ser perfeito. Por quê? Aos seus olhos você está em Cristo. Assim, em Êxodo 24, vamos ler agora o que aconteceu, certo? Vamos ver os primeiros 40 dias. O que aconteceu foi que Deus desceu do Monte Sinai. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Esses são os primeiros 40 dias. Ele subiu e o que Deus falou com ele? Disse o Senhor a Moisés. Deus deu as tábuas imediatamente. Vejam bem, estamos voltando aos primeiros 40 dias. Moisés subiu o monte. Estou falando o que Deus falou com Moisés. O que Deus tinha dentro do seu coração? Seu coração estava cheio do seu filho, o Senhor Jesus. Tudo é Jesus. Veja aqui. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Estamos lendo Êxodo 25, versículo 2. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Pastores e líderes, ouçam isso, não recebam ofertas daqueles que não querem dar. A Bíblia diz claramente, de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Cujo coração o compelir a dar. Deus não quer ofertas forçadas de alguém que dá sem querer. Por constrangimento, guarde o seu dinheiro. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze. Como poderiam escravos cativos no Egito, ao pé do Monte Sinai? Como é que podiam ter ouro, prata e bronze? Aprendemos que na noite da Páscoa, coisas boas acontecem quando você participa da ceia. Na noite da Páscoa, houve transferência de riquezas. Hoje se fala que a cada 7 anos existe crise financeira. Escute o que eu vou dizer. Para os egípcios, foram mais notícias. Para o povo de Deus, grandes notícias. 3 milhões de milionários saíram. Alguém diz: não era justo, os egípcios estavam com medo. Com certeza eles estavam com muito medo. Eles tomaram prata e ouro porque nunca receberam salário por seu trabalho. Todo o pagamento foi recebido em uma noite. E ainda com juros.
por todos os anos de escravidão. Posso ter um amém? Deus os tirou ricos de ouro e prata. Só para que saiba, o ouro e a prata e até as pedras preciosas do peitoral do sacerdote eram, na verdade, joias egípcias. Joias dos gentios. O que você acha que compõe o coração de Jesus diante de Deus? Eu e você que somos gentios. Muitos de nós, os israelitas e os gentios. Temos aqui outra tipologia, mas toda a riqueza veio do mundo. Deus prospera você com um propósito, para construir o seu tabernáculo. Posso ter um amém? Deus diz, receba de todo aquele que quiser dar, ouro, prata, bronze, tecido azul, roxo e vermelho. Sempre vem nessa ordem. O roxo não vem primeiro, o vermelho não vem primeiro, sempre é azul, roxo e vermelho, porque ele veio do céu. Azul era o homem celestial, Jesus. Quando ele tocava o enfermo, era o toque do azul. Amém? Quando ele falava palavras celestiais que não podiam ser ditas por um psicólogo ou psiquiatra ou um orador motivacional. Palavras mais do que inspiradoras, celestiais. Era o azul. Depois temos o roxo, que é a cor dos reis terrenos, imperadores. Os reis aqui na terra vestem o roxo. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Tudo fala do seu filho. Durante esses 40 dias, o coração de Deus estava cheio do seu filho, figuras, tipos e sombras. Tudo foi dito em figuras, tipos e sombras. A Bíblia diz que é glória de Deus encobrir algo e a nossa glória como reis de procurar saber. Está feliz de estar aqui? Azul, roxo e vermelho. Vermelho é a cor do sofrimento, sangue. Mas também a cor do rei dos judeus. Os reis judeus não vestiam roxo como os gentios. Eles se diferenciavam dos imperadores gentios usando a cor vermelha. Você se lembra quando os romanos estavam zombando de Jesus, cuspindo nele, batendo nele, quando ele estava preso? E depois de o açoitarem, a Bíblia diz que eles se ajoelharam diante dele, colocaram nele uma capa vermelha e o que disseram? Salve, rei dos judeus! Porque o vermelho é a cor dos reis judeus. Se unirmos essas cores, certo? Veja aqui. Veja as cores, você tem azul, roxo e vermelho. Sem o roxo, as cores ficam muito intensas, o azul e o vermelho. Causa um choque nos olhos, é como quando você coloca um ao lado do outro, fica muito forte aos olhos. Mas, quando coloca o roxo no meio, como se faz o roxo? Você pega o vermelho e pega o azul, mistura e tem o roxo. Ele veio do céu azul, tomou o vermelho da terra, Adão quer dizer vermelho, sangue vermelho, terra vermelha, os céus e a terra se encontraram. Parece novela chinesa. Vermelho e azul se uniram. O que você vê? O roxo. Voltemos à oferta. Linho fino, pelos de cabra, fio lino, fala do homem perfeito. Pelos de cabra. Os profetas de Israel vestiam uma roupa de pelos de cabra. Ou pelo de cabra ou pele de camelo. Roupa resistente. Peles de carneiro, tingidas de vermelho. O carneiro simboliza a consagração. Quando Arão e os seus filhos, os sacerdotes, se consagravam, não ofereciam um touro, ofereciam um carneiro ao Senhor. Peles de carneiro tingidas de vermelho, couro. E depois Deus diz, madeira de acácia. Acácia é uma madeira que não apodrece, também chamada citim. Em alguns lugares, a madeira de acácia é uma madeira muito forte que não apodrece. Ela é dura e simboliza a incorruptibilidade. É uma figura do corpo de Jesus. O seu corpo é incorruptível. Seu corpo, na redenção, também é como acácia. Tem imunidade. Dá vontade de pregar sobre isso. Mas, voltemos. Azeite para iluminação. O óleo da unção representa o Espírito Santo. Produz iluminação. Hoje a luz está acesa. Espero que não esteja muito forte. Tudo é por causa do Espírito Santo. E
especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático que simboliza o louvor e adoração. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal. Antes das vestes sacerdotais serem feitas, Deus disse, toma uma oferta do povo para serem cravadas as vestes sacerdotais no peitoral do sumo sacerdote. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Irmãos, Deus quer uma casa, santuário, onde Ele possa habitar conosco. Deus não está procurando uma casa para ficar. Ele já tem o céu. E o céu dos céus, diz a Bíblia. O que Ele quer? Ele quer habitar entre nós. Ele quer estar com você. É incrível, quando o povo de Deus sofreu o calor dos fornos do Egito, Deus chamou um libertador, Moisés, e a primeira coisa que Deus mostrou a Moisés foi uma sarça ardente, porque seu povo estava no fogo. Deus falou a Moisés de uma sarça ardente. Deus dizia, o meu povo Israel está no fogo, mas jamais será destruído. Através da história, todos os que perseguiram os judeus foram destruídos, mas o povo de Israel permanece. Amém? Certo? O desejo de Deus é ficar conosco. Quando o povo de Deus foi tomar Jericó, eles sabiam que tinham que lutar. Depois de 40 anos no deserto, eles tinham que lutar. A nova geração tinha que lutar. O povo já havia lutado no início da jornada, mas agora eles tinham que lutar. Uma nova geração. Como o Senhor apareceu a eles? Como um capitão com a espada. Apareceu a Josué. Deus sempre aparece na forma como seu povo está, porque Ele ama habitar entre eles. E finalmente Deus apareceu como o quê? Como um homem. Ele realmente veio habitar entre nós. Este, irmãos, era Jesus. Apesar da divindade de Jesus, ele era limitado por estar aqui na terra. Mas ele diz, quando subir, enviarei o Espírito Santo, meu Espírito, e meu Espírito é ilimitado. Ele pode estar em todos os lugares, em qualquer lugar. Amém? Por isso ele habita conosco de forma íntima. Amém? Uau, ainda estamos nesse capítulo, precisamos continuar. Falamos das ofertas, vamos falar agora da casa que Deus quer habitar entre o seu povo, mas devo dizer que no Novo Testamento o tabernáculo é uma figura da igreja. Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Acomode-se enquanto vamos assistir como era o tabernáculo, a habitação de Deus. As 12 tribos se acampavam ao redor do tabernáculo. Veja aqui as 12 tribos. É claro que existiam mais tendas, mas vamos ver. Essa é a entrada. Veja que a entrada é no lado do oriente. Aqui é o leste, guarde isso. Leste. Onde o sol nasce, certo? Lá é o oeste. À direita é o norte e à esquerda o sul. Guarde isso porque vamos voltar posteriormente. Certo? Você me acompanha? A primeira coisa que Deus diz em Êxodo 25, de todos os móveis do tabernáculo, sabe qual é o primeiro? Quer saber? Se ensina muito sobre o altar de bronze, a oferta queimada. É verdade que nossa vida espiritual começa na cruz. E a oferta queimada é um tipo da cruz. Os 4 cantos simbolizam os 4 cantos da cruz. O que diz que a salvação não é somente para os judeus, mas para os 4 cantos da terra. Para todo homem, jovem, velho, rico ou pobre, certo? O homem começa acertadamente no altar, mas Deus começa no Santo dos Santos. A primeira coisa que Deus mandou construir foi a Arca do Concerto. Vamos ler sobre a Arca, certo? Deus disse, faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 60 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro. A propósito, no livro de Êxodo, quando fala do ouro puro, sempre se refere à divindade. O ouro puro é um tipo da divindade, deidade. Quando diz somente ouro, se refere à justiça divina. A justiça que nós recebemos de Deus. É por isso era coberta de ouro puro, porque a madeira era coberta de ouro.
O que isso quer dizer? Jesus, a madeira, é 100% humano. A cobertura de ouro diz que ele também é divino, 100% Deus. Certo? Revista de ouro puro, por dentro e por fora. Veja essa animação. A arca está coberta de ouro puro, você não pode ver a madeira mais. Aqui está uma figura de Jesus, a pessoa de Jesus. É essa caixa retangular coberta de ouro. A tampa com os 2 querubins era feita de uma peça única de ouro. É chamado propiciatório. E o propiciatório não era feito de madeira, era de ouro batido. Era feito com martelo. Irmãos, olhem para mim. Vocês viram os 2 querubins? Pode tirar? Olhe para mim. Os 2 querubins são parte da tampa, a cobertura. Sobre ela o sangue era aspergido. É uma figura do trono de Deus hoje. Os 2 querubins, em hebraico é queruvim, mas nós estamos mais acostumados à palavra querubim. Alguns pensam que esses querubins são 2 anjinhos bonitinhos. Certo? Alô, Cupido, vê se deixa em paz. Alguns pensam que são cupidos, mas são fortes. Não são anjos, mas são seres viventes. E a primeira vez que são mencionados são quando Adão e Eva pecaram no jardim. E a Bíblia diz que Deus pôs querubins no oriente do jardim do Éden como espada inflamada que andava ao redor. A primeira menção dos querubins nos mostra quem eles são. São guardiões da santidade de Deus. Ou seja, eles não se posicionam para mostrar misericórdia, nem para demonstrar graça, mas para o juízo. Se violassem a santidade de Deus. Me escutam? Aqui nós vemos mais uma vez os 2 querubins que estão olhando para baixo, para o propiciatório. Uma vez por ano, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue no propiciatório. Vamos avançar, versículo 20. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. O que acontecia é que uma vez por ano o sumo sacerdote trazia o sangue dos touros e aspergia sobre o propiciatório. Os guardiões da santidade de Deus viam sangue. O que significa? O quê? A justiça foi cumprida. Assim como na noite da Páscoa tinha sangue nos portais. Quando tem sangue, o juízo foi feito. A família dentro da casa nunca seria julgada. Se Deus julgasse a família dentro da casa, com os portais marcados de sangue, Deus seria injusto, porque sangue quer dizer que houve uma morte. Foi a morte de um cordeiro, uma figura de Cristo. E quando Jesus derrama o seu sangue por nós, não podemos ser julgados. Ou então Deus seria injusto em nos julgar hoje. Muitos crentes estão confundidos. Eles não sabem que desonram o sacrifício de Cristo quando querem ser santos através da lei. Certo? Me acompanha? Veja, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue uma vez. Quantas vezes o sangue de Jesus foi derramado? Uma vez. Mas algo acontecia em frente da Arca do Concerto. Ele aspergia 7 vezes. Por que em frente? Por que na frente? Deus quer que saiba que 7 é número da perfeição. Você tem uma posição perfeita diante do trono de Deus. Aperfeiçoado pelo sangue. Você não pode ser fulminado. Mesmo na presença de Deus, quando você tem pensamentos negativos, fique na sua presença, o sangue está lá. E Deus vai ouvir sua oração. Entremos confiadamente diante do trono da graça para obter misericórdia e encontrar graça em tempo de necessidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz que os querubins ficarão de frente um para o outro e quando vem o sangue, quer dizer, você pode se aproximar? As bênçãos de Deus vêm sobre você, eles nunca podem julgar você, porque apesar de serem guardiões da santidade de Deus, eles estão satisfeitos porque o sangue de Jesus está lá. Você está me acompanhando? Tudo isso é tipológico, aqui temos tipos. Alguém pode dizer como Deus pode estar lá se é uma arca comum?
Lembre-se que Deus está falando através de figuras, tipos e sombras, porque Deus está ocultando daqueles que não apreciam essas verdades. Deus não lança suas pérolas para os porcos. Eu estou sendo bastante claro. Amém? Isso é para os filhos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 2 que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para os justos. Ele reserva a verdadeira sabedoria não dos retos, mas para os retos, mas não para o mundo. É por isso que alguém que acabou de se converter e ama o Senhor pode ser mais sábio do que os espertos do mundo. Amém? Os espertos do mundo podem ter muito conhecimento e experiência, mas o Filho de Deus tem sabedoria. Ele não sabe por que ele quer caminhar por esse caminho, mas algo no seu coração diz para caminhar. É impossível prever onde o vírus da ebola vai atacar. É impossível saber qual prédio que vai cair, qual é o avião que vai cair. Você não pode dizer. Com toda a sua inteligência, qualificações, todos os seus diplomas e experiência, não importa a sua idade, mas Deus dirige seus filhos. Se você o ama, Deus procura pessoas ensináveis. Amém? Voltemos ao texto. Neste texto que acabamos de ler, percebemos que Deus pensava no seu filho. Você sabia? Quando Deus olha para baixo, Ele ama quando falamos do seu filho, sua morte, sua obra e sua pessoa, em sombras e tipos. Ainda nem falei do menorá, não falei do altar de incenso. Como concluir esse culto? Por 40 dias e 40 noites, Deus falou do tabernáculo, falou da roupa do sacerdote da cabeça aos pés. Como falar tudo em uma noite? Isso tudo está nos 7 capítulos. Naqueles 40 dias, Deus falou do sumo sacerdote, da roupa, de todos os tipos, sombras de Cristo. Isso tudo é sombra do quê? Quando Jesus morreu, Ele foi sepultado em um sepulcro novo. Nunca havia sido usado. Em Israel, podiam usar o túmulo muitas vezes. Depois que se passava um tempo, eles tiravam os ossos, colocavam numa caixa e outra pessoa podia usar. A caverna. Ele foi colocado num túmulo novo, de um ventre virgem a um sepulcro virgem. No próximo programa, Todo o crédito que as pessoas nos dão, pastores e líderes, lembrem-se que tudo na igreja de vocês, tudo no ministério, é por causa de Jesus e para a sua glória. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.